vida. A aplicação do Evangelho no aconselhamento, ela é feita de forma pontual, sobre aquele drama, sobre aquela situação que a gente tem lutado ali, aos pés do Senhor, mas a gente precisa da ajuda do nosso irmão. O aconselhamento, ele traz esperança e entendimento de como o nosso coração sente, como o nosso coração responde às coisas. E porque todos nós passamos por dramas, dificuldades, anseios, mas o nosso Deus, ele continua poderoso para restaurar relacionamentos, para trazer vida, para curar. Então, o aconselhamento, ele é focado na palavra de Deus e ele se torna uma ferramenta de ajuda, de apoio na nossa luta, na nossa santificação, na nossa busca em se parecer com o Senhor. E o aconselhamento também me trouxe uma convicção que é impossível a gente viver aos pés do Senhor e não ter uma vida de graça, não ter uma vida graciosa nos nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos foram quebrados, todos eles, lá no Éden. E Deus vai nos santificar, vai nos deixar mais parecido com Jesus, através da restauração de cada um dos nossos relacionamentos. Primeiro com Ele, depois com nós mesmos e com os outros. Projeto apoiado pela IPP leva alimento, esperança e a palavra de Deus para moradores de rua do centro da capital paulista. Rio de Janeiro cedia congresso da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Volume de serviços no Brasil cresce 0,9% e mantém trajetória positiva. Fique com a gente, o Notícias do Bem está no ar. Olá, tudo bem com você? Está começando o nosso Notícias do Bem, ao vivo para você nessa quarta-feira, então seja muito bem-vindo, é muito bom contar com a sua audiência, você que estava acompanhando aí a programação da manhã na nossa IPP-TV, você que está chegando agora nas nossas lives, seja muito bem-vindo. Se você está acompanhando a gente também pelas rádios parceiras aqui, está ouvindo a gente pela Rádio Pinheiros, que bacana, muito bom contar com a sua audiência. Se você está nos ouvindo também pela Rádio Rumo ao Sertão, direto de Mossoró para todo o Brasil, para todo mundo, é muito bom poder contar com a sua audiência. O Notícias do Bem de hoje está repleto de boas informações, de boas notícias para você. E você já sabe, a gente fala de tudo, né? Aqui no Notícias do Bem, falamos de saúde, falamos de educação, falamos de prestação de serviços, trazemos para você também as notícias da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros, as notícias dos campos da Junta Missionária de Pinheiros, enfim, muita informação do bem, muita informação de qualidade para você ficar com a gente. Lembrando que o nosso encontro sempre ao vivo, 11h30 da manhã, e depois a gente tem horário alternativo a partir das 18h30. Daqui a pouco eu falo das inscrições, o contador está aqui, 5.200 inscrições, a gente está rumo a 1,5 milhão, hein? A gente daqui a pouco vai falar a respeito disso, mas agora a gente vai começar contando para você as notícias, é claro, né? E olha só, um projeto apoiado por diversos grupos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem levado alimento, esperança e a palavra de Deus para moradores de rua do centro da capital paulista. A equipe do Notícias do Bem, é claro, foi ver de perto esse trabalho. Toda quinta-feira é assim. Essas mulheres da Sociedade Auxiliadora Feminina de Pinheiros se reúnem para preparar os alimentos bem quentinhos para dependentes químicos e moradores de rua de São Paulo. E a gente tem o maior prazer de estar aqui todas as quinta-feiras, principalmente eu, que eu gosto muito de estar aqui, porque é uma comunhão intensa, né, ao fazer a sopa ou outras coisas, né, que a gente leva para lá. E para nós é um prazer muito grande. E vocês da SAF cuidam mais da parte da alimentação, tá com cheiro bom hoje, o que vocês estão fazendo? Uma sopa maravilhosa, com muitos ingredientes, com linguiça, é assim, um sabor intenso, né?
Tanto é que quem passa na rua, né, percebe, né, e sente esse cheiro enorme. Tanto é que a gente teve uma pessoa que veio agora há pouco aqui falar desse cheiro, né, dessa sopa. E a sopa é maravilhosa mesmo, viu? Sopa pronta, é hora de colocar nesses recipientes, que dão em torno de 100 marmitas. Depois disso, elas seguem junto com os voluntários do Projeto Resgate para o Serviço Integrado de Acolhimento Terapêutico Armênia. No SIAT, que é uma parceria da Prefeitura de São Paulo com a Associação Evangélica Beneficente, além do jantar, os jovens também evangelizam as centenas de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Já estamos aqui, né, Marcão? Sim. Como é que funciona aqui agora? Aqui agora vai ter um momento de louvor, né? E depois a ministração da palavra. E logo em seguida vai ser distribuído os alimentos. E nesse momento a gente senta com eles e conversa com eles. É isso aí. Tá bom? É um momento muito bonito de comunhão, que eles abrem o coração para a gente. E assim a gente pode ter um acesso, né, com eles, sem estar sob efeito de drogas, conversando em relação ao Evangelho de Cristo Jesus, apresentando para eles o amor de Cristo para eles. Como é que é para você estar à frente disso? É muito, muito edificante, edifica muito a minha fé e me faz acreditar que nós temos um Deus que é maravilhoso. Assim como Ele fez uma transformação na minha vida, Ele pode também fazer uma transformação na vida daqueles que estão ali sedento e espera de uma palavra de conforto, uma palavra de Deus principalmente. O projeto também conta com o apoio da Junta Diaconal e União de Mocidade Presbiteriana de Pinheiros, a UMP. É uma bênção estar aqui com a mocidade, né? Estarmos em comunhão para poder pregar da palavra, para poder levar o evangelho, né, para aqueles que estão sentindo falta, estão em busca de algo que não vai saciar a fome deles. Vindo com a mocidade aqui, a gente leva o evangelho, a gente leva o amor de Cristo, né, para eles, leva esse conhecimento e tem sido muito bom. A gente tem visto frutos, né, disso, junto aqui com os irmãos da IP Luz, junto com a SAF que nos auxilia, a Junta também nos auxilia muito. A gente tem visto os irmãos aqui do SIAT, né, que são os atendidos aqui, indo até a Igreja da Luz, indo escutar do Evangelho aos domingos. Então a gente percebe que de fato esse amor ao próximo, essa comunhão que a gente tem buscado, né, levar para eles tem surtido muito efeito e se Deus quiser a gente crê muito nisso. A palavra de Deus tem entrado como uma semente no coração deles para gerar muito fruto. Junto com a Igreja Presbiteriana da Luz, o projeto é desenvolvido há 5 anos e abençoa os dependentes. Muito bacana esse projeto, né? Literalmente, né, a igreja saindo das 4 paredes, a igreja fazendo também esse trabalho de assistência, fazendo esse trabalho junto ao público que mais precisa, né? Junto a esse pessoal que está na rua, que precisa de apoio, precisa de alimento, mas precisa de palavra de Deus também. Então a igreja consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo. Que bacana esse projeto, parabéns a todos os integrantes, né, do Projeto Resgate, que saem toda quinta-feira aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros para desenvolver essa ação. E olha só, no último fim de semana, o Rio de Janeiro sediou o Congresso da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. O Notícias do Bem, claro, acompanhou de perto todo o evento. Confira um trechinho da reportagem que a gente preparou para você. O encontro foi realizado num hotel em frente à praia de Copacabana. A terceira edição da TDI Brasil foi uma oportunidade para os quase 200 participantes discutirem ideias, conhecerem outros pesquisadores e se atualizarem sobre as últimas descobertas da teoria do design inteligente. A TDI é a teoria que estuda a ação de uma mente inteligente como responsável pelo planejamento e criação do universo e de todos os aspectos da vida. Hoje, inclui pesquisas e trabalhos técnicos em áreas como bioquímica, genética, astronomia e cosmologia. Foram 3 dias de evento. A programação foi dividida entre palestras, painéis e mesas redondas. Um espaço fundamental para discutir as implicações da ciência na sociedade. A editora Ezion também marcou presença na TDI Brasil, oferecendo uma grande variedade de livros, principalmente sobre aspectos científicos à luz da palavra. Para os participantes, o congresso foi
fundamental para expandir conhecimento. Para comemorar o sucesso do encontro, um jantar de gala reuniu palestrantes e congressistas na última noite. E entre as muitas lições que ficam do evento, está o reflexo da teoria do design inteligente na sociedade. Daqui a pouco tem essa reportagem completa para você, né, do nosso encontro aí, o Congresso Brasileiro da Teoria do Design Inteligente, Congresso Brasileiro da Sociedade, né, do Design Inteligente. A gente esteve no Rio de Janeiro durante 3 dias acompanhando todo esse evento e a gente trouxe muitos outros materiais, além dessa reportagem. A partir da próxima semana, você vai acompanhar com a gente aqui no Notícias do Bem, entrevistas especiais com alguns palestrantes, né, que tiveram presentes, alguns palestrantes que participaram do evento, e a gente vai apresentar uma série de programas especiais do Fé e Ciência com o nosso Marcos Eberlin. A gente vai apresentar todas as palestras que aconteceram nesse evento na íntegra para você, aqui na nossa IPP-TV. Então, assim, uma série de programas especiais Fé e Ciência, cada um deles trazendo para você uma dessas palestras que aconteceu. Então, se você gosta desse assunto, se você quer conhecer mais a respeito da teoria do design inteligente, você não pode perder as próximas edições do programa Fé e Ciência e não pode perder também o nosso Notícias do Bem da semana que vem. A gente vai falar muito a respeito desse tema, tá bom? E quando se recebe o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que foi criado pelo governo federal para formar uma reserva de dinheiro para o trabalhador. O depósito é feito todo mês pela empresa e equivale a 8% do salário. Não há desconto no contra-cheque. Ele pode ser resgatado em caso de demissão sem justa causa, em caso de aposentadoria, tem outras condições também, mas afinal de contas, o que fazer com o dinheiro depois do saque? Como a gente pode usar bem esse dinheiro do FGTS? Quem vai participar do Notícias do Bem ao vivo para explicar tudo para a gente é o economista André Galhardo. E você pode interagir também, fique à vontade, deixe a sua mensagem ou faça seu comentário aqui no chat do nosso canal. Nós contamos com a sua participação daqui a pouquinho, então a gente vai falar a respeito desse tema, tá bom? E o volume de serviços no Brasil cresceu 0,9% de acordo com os dados do IBGE e mantém trajetória positiva. Quem vai contar tudo para a gente a respeito desse assunto é a Júlia de Lima, que está ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem desta quarta-feira. Oi, Júlia, seja bem-vinda. Conte tudo para a gente sobre essa notícia. Bom dia, Quirino. Bom dia para você aí de casa que está ligadinho no Notícias do Bem. E é isso mesmo, dados do IBGE divulgados ontem mostram que o volume de serviços prestados no Brasil manteve a trajetória positiva dos últimos meses e avançou 0,9% em maio na comparação com abril. Com essa terceira alta mensal seguida, o setor responsável por 70% do PIB, o Produto Interno Bruto, ou seja, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, fica 8,4% acima do patamar pré-pandemia. No mês, todas as 5 atividades investigadas pela pesquisa acompanharam resultado positivo. Entre os destaques, o setor de transportes, com expansão de 0,9%, foi um dos que impactaram o avanço dos serviços em maio. Já os serviços de tecnologia da informação e transporte de cargas foram os motores que impulsionaram o resultado do indicador. E outro grande impacto no índice geral veio do segmento de informação e comunicação, que, assim como o setor de transportes, também avançou 0,9% em maio. Então, Quirino, a gente vê aí boas notícias, boas informações para essa retomada econômica do país. Eu volto com você, Quirino. Tá certo, Júlia, obrigado pelas informações. Amanhã a Júlia vai estar de volta aqui ao vivo no Notícias do Bem, né? Nas férias do Matheus Santos, a Júlia está aqui cobrindo esse momento das informações ao vivo aqui pra gente. Obrigado, Júlia, até amanhã. Obrigada, até amanhã. Até. É considerado um segundo cérebro do corpo humano. Já ouviu falar disso? Pois é, com cerca de 100 milhões de neurônios conectados à região cerebral. Diversos estudos e teses científicas apontam o órgão como um dos mais importantes na produção da serotonina. Mas quem vai participar do Notícias do Bem e explicar tudo para a gente a respeito desse assunto é a nutricionista, a doutora Rafaela Kerlakian. Doutora Rafaela, seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem. Prazer em recebê-la. Que bom poder contar com a sua participação no programa de hoje. Muito obrigada, prazer. Estou super feliz em estar aqui fazendo parte aqui do programa e falando de algo tão importante. É verdade. Bom, doutora, eu queria
a senhora começasse explicando para a gente, então, essa questão do intestino ser considerado por muitos estudiosos como um segundo cérebro. Como é que funciona tudo isso? Por que isso tem sido falado? Por que o intestino tem tido essa consideração? Exatamente. Hoje a gente entende que o intestino, ele é o nosso segundo cérebro e que a maioria dos hormônios de bem-estar, eles são produzidos no nosso intestino. E antes, muito se acreditava o quê? Que a maioria de serotonina ou hormônios relacionados ao bem-estar eram produzidos no cérebro. E hoje, qual que é o valor realmente, né? Eles só são produzidos 10% no cérebro e 90% no nosso intestino. E sim, através de um nervo aferente que esses hormônios eles chegam no nosso cérebro. Então hoje o que a gente vê bastante é o quê? Que na verdade o intestino ele não é só um tubo absortivo, né? Ele é muito além disso, ele é um órgão endócrino. Ou seja, o próprio intestino ele produz hormônios, né? Agora, isso é algo novo, né, doutora? A gente não tinha esse conhecimento, ou não conhecíamos essa importância do intestino, não é verdade? Exato, é algo bem novo e que cada vez mais vem sendo pauta, né? E cada vez mais as pessoas vão tendo noção da importância que é ter um bom funcionamento intestinal, ter realmente alimentos que ajudem nessa produção de hormônios, até mesmo quando a gente fala, tem pessoas depressivas, tem pessoas que estão passando por algum distúrbio mental, né? Como o destino dessa pessoa? Nessa pandemia, quantas pessoas não tiveram crise de ansiedade, não tiveram um absurdo de quadros, né? Realmente aí importantes neurológicos. E na hora que a gente passa a ver o que essas pessoas estavam se alimentando, a maioria eram produtos industrializados, eram produtos realmente sem valor nutricional. Sem alimentos que eu falo sem valor nutricional, são alimentos realmente pobres em vitaminas, minerais, e que é isso que a gente precisa para o nosso corpo, né? É isso que a gente precisa para a produção de hormônios. Então, quando a gente fala realmente precisamos melhorar um paciente, precisamos analisar ele como um todo, a gente precisa sim pensar como que está a produção hormonal, como que a ação de hormônios via intestino desse paciente, e será que esse corpo ele está conseguindo ser produzido, né, o que precisa? Isso quando a gente fala desses hormônios de bem-estar como falados aqui. Quando a gente fala de saúde intestinal, doutora Rafaela, quais são os principais problemas que acometem o intestino? Os principais problemas, na verdade, que a gente vê muito, né, realmente pessoas com problemas no estômago, mas você vai falar assim, mas o que é o estômago com o intestino? Na verdade, se a gente não tiver já uma boa mastigação, uma boa digestão, a gente está sobrecarregando o intestino. E aí, pior, né? Os problemas mais clássicos aqui. Rafaela, meu intestino não funciona, meu intestino é preso, eu tenho distensão abdominal, eu tenho que fazer uso de laxantes. E aí, na hora que você vai ver, é um paciente que já tem uma doença crônica, é um que muitas vezes ele já está tratando de alguma patologia também, seja ela uma doença autoimune, seja problemas na tireoide, uma desregularização menstrual pode ser também por problemas intestinais. Então, são inúmeros os pontos que a gente tem quando a gente fala assim, poxa, o intestino não funciona, né? Então, a gente tem muito o intestino preso e muito também, além da de gases, né? A gente tem algumas pessoas que vêm aqui com realmente ter o intestino solto. Eu vou 5 vezes no banheiro, o que também não é normal. Quais vilões para a gente ter problemas intestinais, doutora? Quais são os vilões? Isso, quais são os vilões do intestino? Vamos lá. Ou os vilões do bom funcionamento do intestino. Gente, pensa só, tudo que a gente coloca para do nosso corpo, né, é o que a gente está comendo. Então, de certa forma, o pior que a gente teria são os alimentos ruins, né? São os alimentos inflamatórios que mais inflamam o nosso corpo. Então, quais seriam esses alimentos, né? Primeira coisa, a gente tem que saber hoje em dia se a gente está comendo por vontade, realmente porque o nosso corpo está pedindo, se é por uma questão de ansiedade, se é porque o paciente está aflito, enfim, e tendo aí de gula realmente.
Outro ponto que a gente tem que analisar são os alimentos com alergias alimentares tardias. E isso é algo que pouco se fala ainda, porque a gente escuta muito alergias imediatas, como se fossem aqueles filmes dos Estados Unidos, né? Aqueles filmes americanos que a criança consome uma pasta de amendoim e a garganta daquela criança fecha, eles partem para o hospital, né? Na verdade, quando a gente fala em intestino é um pouco diferente, porque o intestino que não funciona pode ser justamente por alergias alimentares tardias. E o que é isso? É um alimento que você come, por exemplo, numa segunda-feira, mas ele está afetando o seu corpo 4, 7 dias depois que você ingeriu esse alimento. Então, pode ser os alimentos mais comuns, tá? Que a gente vê bastante aqui em consultório. Por exemplo, o glúten, ele acaba sendo um alimento bem mais alergênico. O leite e derivados, a gente tem muito costume aqui no Brasil, né? Do famoso café com leite, o lanchinho ser um queijo, um iogurte, alguma coisa do tipo. Então, muitos pacientes, eles podem sim estar tendo uma alergia realmente e sendo um alimento inflamatório. A gente tem o açúcar, que quem nunca, né, gosta de comer um docinho aí todos os dias, mas só hoje, só um pedacinho, enfim, qualquer pessoa ali muitas vezes acaba consumindo o café com leite e açúcar, o pãozinho, né, que tem o glúten, mas ele também tem uma elevação aí de índice glicêmico, que também é inflamatório para o nosso corpo. E existem, gente, inúmeros alimentos que podem ser inflamatórios, né? Aí eu falo sempre que cada caso é um caso, mas o que a gente vê aqui em consultório realmente é o glúten, o leite, açúcar e, por incrível que pareça, o famoso café, né? Também muitas pessoas relatam, depois que eu tirei o café melhorou minha digestão, não sinto mais dor no meu estômago. Então, são alguns pontos que a gente tem, mas o principal, o que vai agravar, o que você mais coloca para dentro, que é o que você come. É verdade. E em contrapartida, quais são os mocinhos do intestino? A gente falou dos vilões, né? Vamos falar dos mocinhos também, né? Quais são os alimentos que nos ajudam ou que ajudam a saúde do nosso intestino? Eu vi até que vocês estão colocando algumas fotos aí de cebola, de frutas, verduras. E o que acontece? Existem alguns alimentos que eles são ricos realmente em fibras, né? E a gente chama eles então de pré-bióticos, que eles alimentam as bactérias que a gente já tem no nosso intestino. E aí, quais seriam esses alimentos? Então, os vegetais, eles são boas fontes de fibras e eles causam aí uma certa saciedade e eles ajudam a aumentar aquele primeiro fator que a gente falou ali atrás, né? A serotonina, os hormônios realmente de bem-estar. Então, a gente tem as verduras, a gente tem as frutas também, que podem ajudar a gente nesses fatores, né? E a gente tem os alimentos pré-bióticos, que são alimentos com bastante fibra e que ajudam a gente a alimentar, então, os bichos bem aqui no nosso intestino. Então, a gente tem a cebola, a gente tem a famosa banana verde, né? Que a gente chama ela de biomassa de banana verde. O repolho também, ele é prebiótico, o alho, ele é prebiótico, então a gente pode usar até mesmo temperos, né, na nossa alimentação, temperar uma salada com cebola roxa, colocar os legumes no forno para assar com uma cebola roxa, um alho, colocar temperos, né, alecrim, orégano, várias coisas que vão ajudar a gente tanto a ingerir mais nutrientes, quanto também melhorar aí a saúde intestinal. Agora, eu imagino que muita gente tenha muitas dúvidas relacionadas a essa saúde intestinal, enfim, muita gente tenha muita dúvida relacionada a isso. Qual é o momento de procurar a ajuda profissional? Qual é o momento de procurar um médico ou procurar um nutricionista, enfim, para ter uma orientação mais adequada com relação a esse tema? Então, todo mundo, né, espera ficar muito ruim para procurar. Na verdade, eu nunca vi alguém chegar aqui e falar assim, Rafa, tá tudo bem, eu tô sentindo só um excesso aqui de gases, por isso que eu vim. Na verdade, procura realmente quando o negócio tá punk, né? E aí, o melhor seria o quê? Não esperar agravar esse quadro. Já tem aí um problema de estômago, nossa, é uma gastrite que não se trata com nada, faz uso ali de medicação por anos, até hoje não conseguiu tirar essa medicação, come tudo errado, será que a gente vai conseguir chegar até os 90 anos bem? Porque eu brinco com todo mundo que chegar até os 90 a gente vai, né? Com o coração dentro ou fora do corpo a gente chega. A questão é,
Será que a gente vai chegar dessa forma que a gente vive hoje, com o perfil que todo mundo se alimenta hoje, com talvez um intestino que não funcione? A gente vai chegar com qualidade até daqui, sei lá, 10 anos, 15 anos ou até os 90 anos? Uhum. Pois é, porque acho que você falou um ponto extremamente importante, quer dizer, a gente precisa começar a se cuidar desde já, né? Às vezes a gente deixa para a última hora, depois que a coisa já está, enfim, a gente já tem problema, aí que a gente vai procurar, e aí que a gente pensa numa dieta, aí que pensa numa alimentação mais equilibrada, mas na verdade, assim, esse cuidado tem que começar desde sempre, desde criança, a gente pode dizer. Olha, o que eu posso te falar é o seguinte, que hoje já tem estudos, né, que mostram pra gente que são 3 gerações que mostram que a gente é hoje em dia, né, geneticamente falando, isso daí envolve sim o nosso intestino. Então pensa que se a minha bisavó já não se alimentou bem, passou para minha avó, que passou para minha mãe, e foi tendo aí um agravamento, né, tanto de cultura de alimentação, quanto realmente de não ter um cuidado realmente, a gente, obviamente, que a gente já engravida, né, de uma forma ruim. Então, nem falo desde criança, eu falo que a gente tem que cuidar antes de pensar em engravidar. E os primeiros 1000 dias, hoje que se fala muito, né, que são os primeiros 1000 dias muito importantes, desde a barriga da mãe até essa criança completar, então, os 2 anos. E aí, obviamente, continuar seguindo aí uma boa alimentação, né, não só uma boa alimentação, mas sim repor os nutrientes que faltam no corpo, né, tanto dessa mãe quanto dessa criança também. Pois é, porque eu acho que tem um ponto importante que você falou, quer dizer, que é essa questão dos maus hábitos adquiridos e que a gente, por conta da correria atual, enfim, a gente às vezes não tem tempo para parar e almoçar, não tem tempo para pensar em trazer, às vezes, para o trabalho, né, um alimento mais saudável, e aí você acaba apelando para lanche, para alimento processado. Isso é um veneno, né? Esse daí é um veneno. E é o que eu sempre brinco, né, gente? Se a gente não tiver tempo para cuidar da nossa saúde, a gente vai ter que ter tempo para cuidar da nossa doença. Então não adianta a gente, é só uma coxinha hoje, amanhã é só um hambúrguer, e todos os dias a gente tem aí um só hoje, né? E na verdade o nosso corpo ele não entende que hoje é um dia típico, que amanhã também vai ser um dia típico, e que se a gente não colocar horário para a gente se alimentar, se a gente não tiver realmente organização na nossa rotina, óbvio que a gente vai ser refém desses alimentos industrializados. O que, de certa forma, existem alimentos industrializados também do bem, né? Existem marmitas saudáveis. O que falta é o quê? A gente saber quando que a gente vai precisar e organizar para que realmente a gente tenha aí uma organização no nosso dia, né? Na nossa semana. E a gente não cai aí e a gente não cai aí realmente nesses alimentos. Perfeito. E quando a gente vai procurar ajuda médica, hoje existem testes muito específicos que mostram todas as nossas intolerâncias, que mostram, enfim, todo o caminho que a gente deve percorrer para ter uma saúde intestinal adequada, né, doutora? Exato. Esses testes, eles são maravilhosos. Eu aqui em consultório eu faço uma biorressonância, que a gente testa, então, 64 alimentos por frequência, e aí a gente monta um plano alimentar específico. Então eu falo que é bem individualizado, porque ninguém tem a mesma intolerância do que a pessoa, né? E a gente vê melhoras bem rápidas. Todo mundo pensa, imagina, eu vou na nutricionista, vai demorar até que eu resolva o problema, mas na verdade não. A gente está realmente indo na raiz do problema. E aí sim, quando a gente retira esses alimentos, a gente tem aí uma saúde realmente, não só em questão de saúde, mas uma desinflamação do nosso corpo muito grande. Olha, com certeza, precisamos nos cuidar, e essa questão da saúde intestinal, que é uma questão nova, ela precisa ser cada vez mais divulgada também, não, doutora? Porque muita gente absolutamente desconhece essa questão da saúde intestinal. Às vezes só, não funciona bem, mas nem imagina a produção de hormônios e a relação que a saúde do intestino traz para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Exato. E cada vez a gente quer que realmente esse assunto intestino, ele venha à tona. Cada vez mais a gente precisa que o intestino ele seja realmente visto com outros olhos, né? Não só sobre um órgão tipo, excretor realmente de ser só aquele órgão que é o órgão que faz cocô, ponto.
Não, ele é um dos principais órgãos, na verdade, que vai realmente pegar tudo que você está consumindo, né? Seja parte boa ou parte ruim, né? Se você comer um bando de besteira, ruim para ele, né? Mas se você comer um bando de alimentos aí bons, saudáveis para você, obviamente que a gente vai ter uma maior produção hormonal, a gente vai ter maior produção aí de bactérias e bactérias diversas no nosso intestino, o que é muito bom. A gente vai ter uma imunidade muito maior. Só para vocês terem uma noção, gente, o intestino ele é um órgão tão fantástico, né? Que inclusive desde que eu comecei a estudar intestino eu nunca mais quis parar de estudar ele. 80% da nossa imunidade, ela vem do intestino. Então, aquele paciente, aquela pessoa que vive resfriada, vive doente, tem sinusite, rinite, gente, o mesmo muco que tá aqui na questão nasal, né? Ele se comunica com a questão intestinal. Então, esse intestino, ele também não funciona bem. Tem alimentos ruins aí trazendo, e tem aí o que a gente chama hoje da microbiota, né? Que é realmente aí todo mundo que habita o teu intestino, que tá ali. E uma microbiota, então, né? Os fatores ali oh, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, me fugiu o nome aqui na cabeça. Mas as bactérias boas e ruins ali que habitam no seu intestino, né? Então a gente vai ter muito mais uma disbiose intestinal, que é aquela pessoa que se sente estufada, que se sente mal, que vai menstruar, tem um monte de TPM, tá ruim, come alguma coisinha, o estômago estufa, bebe água, fica enjoado. É uma loucura. A gente tem muitos fatores aí relacionados com o intestino, né? Se não quase todos. Tá certo. Olha, muito bacana a conversa. Eu queria que você deixasse seus contatos, né? Quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, quem quiser te seguir nas redes sociais também, imagino nas suas redes sociais você deva também dar algumas dicas ali, enfim, postar a respeito desse assunto. Como é que a gente consegue te acompanhar, doutora? Perfeito, tenho várias dicas sim no meu Instagram. O contato, o meu arroba é rafaela.normal.nutricionista. E aqui eu tenho a minha clínica, né? O Instituto Kerlakian Caminha. Aqui na própria rede social vocês têm acesso também. Tá aí na tela então os contatos, né? Rafaela.nutricionista, você pode seguir lá no Instagram, @rafaela.nutricionista, tem o site também, enfim, tá tudo aí para você acompanhar. Doutora Rafaela, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Eu que te agradeço, muito obrigada. Volte sempre. Bom dia a todos, beijo, gente. Até, obrigado. Daí a Tchau, nutricionista, obrigado. Nutricionista, doutora Rafaela Kerlakian, participando com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem. E a Editora Ezion tem mais um lançamento muito especial para você. É o livro Avivamento. Confira. O livro de Ray Ortlund Jr., lançado com exclusividade no Brasil pela editora Ezion, é uma obra inspiradora e comprometida com a verdade da Bíblia. O autor responde perguntas e examina com profundidade o que a palavra de Deus ensina sobre o tema. Além disso, aborda questionamentos importantes como o que é o verdadeiro avivamento e o que é necessário para que a igreja experimente o verdadeiro avivamento. O texto apresenta de modo detalhado e instigante o que Deus pode fazer para avivar o seu povo e o que nós devemos fazer para nos prepararmos para esta ação. As conclusões do autor trazem orientação sólida para líderes de igrejas e membros que anseiam por renovação da parte de Deus. Compre já o seu pelo site www.editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. Muito bem, a gente reforça para você então, www.editoraezion.com.br. Entre no site, você vai conhecer todos os lançamentos, os combos, tem livros com desconto, tem livros com frete grátis, tem material de papelaria, tem material infantil, enfim, tem muita coisa boa no site da Editora Ezion. É só você entrar www.editoraezion.com.br, você vai ter acesso, né, a todo o catálogo da Ezion, faça a sua listinha de desejos, é claro, e lembrando que sempre que você compra na Editora Ezion, você está colaborando com a obra missionária, porque toda a renda da Editora Ezion é revertida para a Junta Missionária de Pinheiros. Então, você comprando na Ezion, além de você ter acesso à literatura de qualidade, você vai estar também colaborando com os nossos projetos missionários, os nossos muitos projetos missionários, tá ok?
E a Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou o fim da limitação ao número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Agora, os planos de saúde terão que oferecer cobertura ilimitada para pacientes com qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial da Saúde. A decisão foi tomada em reunião extraordinária da diretoria colegiada da agência e deve começar a valer a partir do próximo dia 1º de agosto. É hora da previsão do tempo. A Raquel dos Santos já está com a gente aqui ao vivo nos estúdios do Notícias do Bem para trazer as informações do tempo nas regiões sul e sudeste para amanhã. Oi, Raquel, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Notícias do Bem. Obrigada. Mais uma vez, né? Para você que nos acompanha. Sentiu a mudança no tempo? Pois é, hoje já amanheceu bem mais friozinho. Quer dizer, ainda não tá aquele frio assim que fez no finalzinho de outono. O outono estava muito frio, né? Vocês se lembram? Aqui em São Paulo, pelo menos, o outono estava muito frio. Mas hoje a gente já sentiu assim, de manhã não tinha como sair sem casaco, não. Tava frio. Dia bastante nublado, né? É verdade, já mudou. Aqui em São Paulo, pelo menos, já mudou muito. Isso, é a frente fria chegando aí. Chegando. Vamos lá para as informações? Vamos lá. Vamos lá. O avanço de uma frente fria e uma massa de ar polar deixa as temperaturas mais baixas na região sudeste nessa quinta-feira. Vai ter dia com nebulosidade e possibilidade de chuva isolada. Já no sul, a massa de ar polar deixa as temperaturas mais baixas com variação de nebulosidade. Pode chover em alguns momentos. Aqui em São Paulo vai ter dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. As temperaturas variam entre 14 e 26 graus. Em Cariacica, no Espírito Santo, vai ter dia de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia. Mínima de 17 e máxima de 27 graus. E em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, chove pela manhã, tem sol à tarde e chove durante a noite. Mínima de 12 e máxima de 21 graus. Muito bom, Raquel. Tempo passado a limpo aí para o sul e sudeste. Daqui a pouco a Raquel vai estar de volta contando para a gente a previsão do tempo para norte, nordeste e centro-oeste. Mas a gente vai conversar com o pessoal que está com a gente nas lives aí. Eu estou vendo que você está com o telefoninho na mão. Vamos sim. Vamos lá, vamos interagir com o pessoal? Olha, a Patrícia Vieira deixou aqui uma participação, a Ruda Lazzarini. A Maria Aparecida também deixou aqui o seu alô. A Marta Sena, ela comentou alguma coisa aqui, ó. Verdade. Vidas transformadas, relacionamentos mudados e para melhor. Sim. Lá da nossa primeira matéria, provavelmente, do Projeto Resgate. Do Projeto Resgate. A Aparecida Parra também já está contando aqui, ó, que em São Bernardo do Campo, 15 graus, garoa e frio. Diminuiu o pó. Graças a Deus, ela falou. Aqui, mas aqui não está chovendo ainda não, viu? Aqui ainda tem muito pó, a temperatura está seca, a garganta está seca. Continua por aqui. E, por enquanto, aqui na primeira live é isso. Vamos ver. Já tivemos tempo delivery entregue aqui, ó, Caxias do Sul e Cariacica, de ontem. E aqui na nossa outra live, o reverendo Marco Severo, conectado rádio Rumo ao Sertão. A Delva também já deixou aqui graça e paz, boa tarde pra gente. O Vilmar Hugo também está dizendo, vamos passar calor aqui em Caxias do Sul. Opa! 21 a máxima? Vai passar calor. Verdade, melhorou. A gente passa frio com 21, mas lá em Caxias do Sul 21 é calor. Teve mínima de 7 essa semana. Pois é, lá, então né? 21 já tá bem. Deu uma melhorada. E também temos tempo delivery novo aqui, ó. Região Nova. Boa tarde, graça e paz, Deus abençoe a todos, acompanhando de Barbalha, no Ceará, a Ariane Grangeiro. Bacana, seja muito bem-vinda, Ariane, um abraço para todo mundo que está acompanhando aí o nosso Notícias do Bem, Barbalha. Anotado. Daqui a pouco você volta. Daqui a pouco. Combinado, até já, Raquel. Até já. E agora é hora da nossa coluna Pelos Campos JMP, com o reverendo Mariano Alves Júnior. Hoje a gente acompanha a última parte da jornada missionária em Guiné-Bissau. Durante a jornada missionária, a Junta Missionária de Pinheiros recebeu o convite para participar da reunião ordinária do Concílio Nacional da Igreja Presbiteriana de Guiné-Bissau. O reverendo Mariano Alves Júnior, diretor executivo da JMP, pregou na abertura do evento e falou aos representantes do concílio. Ouvindo o que aconteceu, mas acreditando que o Senhor pode fazer mais e melhor. Porque o Senhor tem Deus. Hoje, a Junta participa no auxílio de pastores nacionais naquele país. A parceria deverá ser ampliada para 2023. Irmãos, graça e paz. Estamos aqui participando da reunião ordinária
do Concílio Nacional da Igreja Presbiteriana aqui em Guiné-Bissau. Tivemos há pouco a abertura, o momento devocional. Tive a alegria de, a convite do concílio, de ser o pregador na abertura dos trabalhos. Participei agora também do processo de eleição, onde nova mesa foi empossada. Tratamos também agora à tarde com eles a respeito da nossa parceria Junta Missionária de Pinheiros e o Concílio Nacional da Igreja Presbiteriana no que se refere à ajuda à manutenção de pastores nacionais. Momentos maravilhosos de comunhão, aprendizado, de ver esses irmãos que com muito sacrifício têm lutado para implantar o presbiterianismo aqui. Também missionários da APMT, que estão juntos aqui também participando da reunião, gente comprometida, gente com muito amor, com muita dedicação. Graças a Deus, com esse apoio aos nossos parceiros que está a apoiar os pastores como eu, na verdade, que estava a passar dificuldade, mas com graças a Deus posso dizer que, na verdade, essa é a obra de Deus. A obra de Deus sempre é realizada por homens de Deus. É só para agradecer, para que Deus continue a abençoar esse povo e junto com os nossos irmãos lá em Brasil. Obrigado por essa oportunidade de estar junto de vocês através desse áudio. Muito obrigado, muito obrigado. Eu já liderei o Conselho Nacional há 2 anos. E nesses 2 anos, graças a Deus, conseguimos organizar mais uma igreja. Agora, em nível nacional, aqui em Guiné-Bissau, nós temos 3 igrejas organizadas. E eu estou pastorando a primeira igreja que fica lá no leste do país, que é Gabu, e é onde começou o trabalho presbiteriano. Hoje, pela graça de Deus, aqui em Bissau, que é a capital do país, temos 2 igrejas organizadas. Além de congregações, ponto de pregação, campo missionários, nós temos escolas também nas aldeias que hoje estamos que nós colocamos para poder servir a comunidade, mas com o objetivo de apresentar a palavra de Deus para eles. E nós somos muito gratos, à Igreja de Pinheiros de ter apoiado 2 dos nossos pastores, porque nós temos necessidade muito com a necessidade financeira, porque há igrejas que não têm condição de poder sustentar o pastor. E nós, pastor, tem que procurar parcerias fora, principalmente aí no Brasil, para nos apoiar aqui, para fazer um trabalho de tempo integral na igreja. E muitos outros pastores mexem com a agricultura para poder sobreviver. Então nós agradecemos a Deus por Deus ter tocado no coração desta amada igreja, que é a Igreja Pinheiro, para abençoar 2 dos nossos pastores. Nós somos muito, muito, muito gratos. O nosso Deus continua abençoando essa igreja e continua orando a gente, como também nós estaremos orando pelos irmãos aí. Orando pelo Evangelho aqui na Guiné-Bissau. Nós temos um desafio tremendo ajudando esses irmãos. E como Junta Missionária de Pinheiros, nos alegramos em poder estar ajudando pastores nacionais, filhos da terra, na pregação do Evangelho e no sustento para que eles possam assim plantar igrejas, pastorear o rebanho em tempo integral. Nos ajude, continuemos orando, que Deus abençoe a África, abençoe aqui a Guiné-Bissau. Muito bacana, né? Esse trabalho, essa jornada missionária lá na Guiné-Bissau. Mas agora a gente tem um recado para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados, pensados especialmente para o seu conforto e para a funcionalidade do seu espaço. Na Finger, o seu projeto é personalizado de verdade. A nossa tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem customização única. Confira todos os detalhes no vídeo. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender.
Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou, né? Então entre em contato com o nosso time de especialistas, solicite o seu orçamento, os contatos estão todos aqui para você. Acesse aí www.fingermorumbi.com.br ou então Instagram, @fingermorumbi. Saiba mais, né? Se apaixone por todos os ambientes que estão disponíveis para você lá no Instagram. Tem o WhatsApp também, 11 99018 7891. Você pode printar a tela aqui para ter todos os contatos salvos. Finger Morumbi, a sua melhor opção em imóveis planejados. E depois do intervalo, o Rio de Janeiro cedia Congresso da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. E ainda, o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, foi criado pelo governo federal para formar uma reserva de dinheiro para o trabalhador. Ele pode ser resgatado em caso de demissão sem justa causa, aposentadoria e outras condições, mas afinal de contas, o que fazer com o dinheiro depois do saque? Quem vai participar do Notícias do Bem para explicar tudo para a gente é o economista André Galhardo. Dá tempo de você interagir também. Deixe a sua mensagem, faça seu comentário, nós contamos com a sua participação. Notícias do Bem vai para o intervalo, mas é rápido, a gente volta já já. Não saia daí. No dia 8 de julho, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, celebra 116 anos anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. Uma igreja comprometida com a obra de Deus em todas as áreas, tanto do social como especialmente da missão e da evangelização, que vem fazendo a grande diferença na missão de Deus. E com muita alegria, eu agradeço ao nosso Deus e parabenizo a todos que fazem parte da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma igreja missionária, que ela continue servindo e anunciando o reino de Deus e se fortalecendo a cada dia no amor do Senhor Jesus. Pastor Marcos Severo. Da IPP-TV no YouTube alcançou 1 milhão de seguidores e a gente agradece a todos os que nos ajudaram a realizar essa meta. Mas a missão continua e agora queremos chegar a 1,5 milhão de inscritos até dezembro deste ano. Para que o trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros alcance ainda mais pessoas na internet, nós contamos com você. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e o mais importante, compartilhe o nosso link com a família e com os amigos. Para fazer parte, é só clicar no botão vermelho que aparece embaixo do seu vídeo. Participe desse grande projeto missionário e ajude a propagar cada vez mais a palavra de Deus. IPP-TV, a sua TV missionária. Você sabia que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros também está no Spotify? Você pode ouvir nossos sermões e devocionais a qualquer hora e em qualquer lugar. Busque por IP Pinheiros e tenha acesso ao perfil. Ouça online ou baixe o nosso acervo de pregações. Continuamos levando a palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Spotify. Divulgue essa novidade. Porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Provérbios 2:21. IPP-TV, a sua TV missionária.
Aqui no Centro de Aconselhamento Bíblico da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, nós atendemos vários casos na área de aconselhamento. Nós atendemos casos familiares, problemas conjugais, atendemos também pessoas que lidam com algum tipo de vício, que têm algum transtorno, e então nós damos suporte por meio da palavra e de uma sistematização e de uma filosofia bíblica, aplicando a palavra de Deus às necessidades do coração do homem. Então são variados casos os quais nós atendemos aqui e damos suporte a esses irmãos e irmãs. De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores, presbíteros e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horários alternativos, de segunda a sexta, às 6 da tarde e 11h30 da noite. E aos domingos, às 7h30 da manhã, 12h30 e 8h30 da noite. Vida Devocional, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. IPPTV, a sua TV missionária. Qual seria o impacto de um centro de aconselhamento numa igreja? Eu diria que o impacto de um centro de aconselhamento numa igreja, aqui na nossa igreja, na nossa IPP, é o resgate da nossa identidade como filhos do mesmo Pai, como irmãos uns dos outros, como cumprimento da ordem dada de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Seria impossível a gente viver o ide e o fazer discípulos sem se importar com as lutas, com as dores dos nossos irmãos. Ele, Jesus, Ele tem nos amado, Ele tem oferecido ajuda constante para cada um de nós. E por isso nós podemos compartilhar. Aqui nós compartilhamos do que nós temos recebido, da graça do Senhor. Da graça do Senhor que nos ajuda com a sua própria palavra. Porque a palavra de Deus continua poderosa, continua trazendo vida para os nossos relacionamentos e para as nossas dificuldades. Tudo o que a gente faz aqui é dado que a gente tem recebido, da graça do Senhor. É apresentar o Evangelho como bálsamo, como esperança para o nosso dia a dia, para as nossas dificuldades. E o objetivo de tudo isso é trazer comunhão, é trazer união e trazer louvor ao nosso Deus. Parabéns à Igreja Presbiteriana de Pinheiros pelos seus 116 anos dedicados à obra do Senhor e em especial pela sua visão missionária, que tem abençoado tantas e tantas igrejas, tantas e tantas localidades, e por que não dizer já tantos e tantos países. Reverendo Arival, receba aqui um grande abraço, que Deus continue lhe abençoando à frente desta igreja, juntamente com os demais pastores e toda a sua liderança, e que essa visão missionária, que esse trabalho cristocêntrico possa continuar sendo ricamente abençoado pelo Senhor. Que Deus abençoe. Parabéns à Igreja Presbiteriana de Pinheiros por seus 116 anos. Grande abraço.
Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem. Que bom que você está com a gente. Lembrando que o nosso encontro é sempre de segunda a sexta, ao vivo, a partir das 11h30 da manhã. E a gente tem horário alternativo também, a partir das 18h30, tá certo? E a gente está ainda nessa semana, né, em ritmo de comemoração, em ritmo de 116 anos. E, é claro, em ritmo de comemoração também, porque chegamos a 1 milhão de inscritos. E agora a gente tem uma nova meta, 1,5 milhão. Você está vendo o contador aqui? Você que está acompanhando a nossa edição ao vivo, você está vendo o nosso contador de inscritos aqui no cantinho da tela? Pois é, para a gente continuar acompanhando esse crescimento, a partir de agora a nossa meta é 1,5 milhão de inscritos. Então, se você está acompanhando a nossa programação, se você gosta da programação de cultos, de eventos, de programas da nossa IPP-TV e você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família, compartilhe com aqueles que você ama, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, né, o nosso link, e peça para que todo mundo se inscreva também, para que a gente possa chegar nessa meta, para que a gente possa ser cada vez mais relevante nesse grande campo missionário. Nós contamos então com a sua participação. E vamos de notícia. O BNDES e o SEBRAE firmaram um acordo de cooperação técnica para garantir a criação de um fundo garantidor voltado exclusivamente para operações de crédito, envolvendo microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Diversas instituições financeiras devem atuar como parceiras da iniciativa. A expectativa é que os financiamentos alcancem inicialmente cerca de 4,5 bilhões de reais, podendo chegar até 15 bilhões. Os fundos garantidores são criados para reduzir o risco das operações de crédito das instituições financeiras. Nomeado de BNDES, FGI, SEBRAE, o novo fundo deve estar disponível em todo o país a partir de dezembro deste ano. E a gente volta a falar do tempo, a gente volta com a nossa previsão do tempo. A Raquel dos Santos continua com a gente aqui nos estúdios do Notícias do Bem para trazer as informações. E aí, Raquel, vamos lá, Centro-Oeste, Norte, Nordeste. Vamos começar com as interações? Vamos sim. Vamos lá, vamos subverter a ordem aqui hoje. Agora, né? Tá dinâmico esses dias. Vamos lá. Olha, temos aqui um comentário especial do nosso telespectador e também entrevistado querido. Ó. Boa tarde, passando para deixar aquele abraço para essa equipe maravilhosa do Ubiratã. Olha, grande Bira. E a Delva está dizendo que em Uruará, no Pará, faz sol e calor. Ah, que não... Lá no Pará é assim, é sol, calor e chove, sol, calor e chove, sol, calor e chove. É isso aí. E temos também a Márcia. Boa tarde, querida Raquel e Quirino. Friozinho mesmo aqui hoje em Florianópolis e nublado. A Raquel sempre acerta, olha só que notícia boa. Tá vendo? É, a Raquel e deixa um abraço. Gosta. Boa. Notícia boa, notícias do bem. E olha só, você está sentindo falta da Tainá, a gente também está sentindo falta da Tainá, mas a semana que vem a Tainá vai estar aqui, mas ela vai estar com outro projeto. A semana que vem a nossa IPP-TV vai estrear uma nova grade de programação. A gente tem muitos programas novos para estrear semana que vem. Tem muita novidade, tem mudança de horário, tem programa novo, enfim, tem cenário novo, tem um monte de coisa nova para você preparada para a semana que vem. Então, assim, se prepare, e a Tainá vem num programa muito especial, muito bacana, feito especialmente para ela, e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Sim. Vamos lá, então. As manhãs vão ficar... melhores. Isso aí. Ainda melhores. Vamos lá de Centro-Oeste, Norte e Nordeste? Vamos lá. Vamos lá, é contigo. Quinta-feira, as instabilidades começam a perder força na região Centro-Oeste. O sol aparece, faz calor e tem pouca expectativa para chuva. Já no Nordeste, os ventos que sopram do mar causam nebulosidade e pode chover em algumas áreas. O tempo segue firme e seco no interior da região. Em Brasília, no Distrito Federal, vai ter sol com céu aberto, noite com pouca nebulosidade. As temperaturas variam entre 12 e 27 graus. Já na região norte, Guaraí, no Tocantins, vai ter sol e aumento de nuvens pela manhã, noite com pouca nebulosidade. Mínima de 20 e máxima de 34 graus. E em Sousa, na Paraíba, vai ter sol com algumas nuvens durante o dia, por lá não chove. Mínima de 20 e máxima de 32 graus. Muito bom, Raquel. Obrigado pelas informações. Sousa, na Paraíba, terra da nossa Lunara. Foi justamente por isso que eu coloquei aqui. Ontem conheci o pai dela e ele estava me contando que ele é lá de Sousa. É de Sousa, lá no interior da Paraíba. Isso. Lugar quente, né? 20 com 32 em pleno inverno, aí tá gostoso. Sim. Daqui a pouco a gente vai ter... com certeza lá para o norte e nordeste, temperaturas ainda mais altas, principalmente no norte, porque ao contrário daqui que a gente está no inverno, lá no norte do Brasil, Pará e tal, a gente tem o chamado verão amazônico.
E o Quirino fala com conhecimento de causa, né? Morei lá um bom tempo e curti muito esse verão amazônico. Que quando a gente vai pra praia, é porque chove menos, não é porque faz mais calor também, não. Faz mais calor, mas chove menos, aí dá pra gente ir pra praia. Esse aqui é a parte boa do verão amazônico. Eu ainda não conheço. Precisa conhecer. Você volta amanhã, então, trazendo já as informações de sexta-feira. Já vai sextar aqui. Olha só, coisa boa. Isso aí, Quirino. Até amanhã. Até lá. Até. E no último fim de semana, o Rio de Janeiro sediou o Congresso da Sociedade Brasileira de Design Inteligente. Notícias do Bem, claro, acompanhou de perto todo o evento. O encontro foi realizado num hotel em frente à praia de Copacabana. A terceira edição da TDI Brasil foi uma oportunidade para os quase 200 participantes discutirem ideias, conhecerem outros pesquisadores e se atualizarem sobre as últimas descobertas da teoria do design inteligente. Esse é um evento um pouco atípico porque é um evento que você tenta demonstrar para as pessoas cientificamente que a gente foi projetados prontos. E quando você demonstra isso, você tem a dificuldade em poder, digamos, ser aceito dentro de um meio acadêmico. Mas produzir um evento como esse é fantástico, porque você participando, você vindo, assistindo, você percebe que tem grandes cientistas, grandes nomes da ciência brasileira e mundial que defendem a ideia de um criador do universo. Comecei a buscar, comecei a estudar e de repente eu me deparei com as mais variadas evidências. A gente acha que não tem evidência até conhecer o DI. Aí você percebe vários e os mais variados argumentos científicos que demonstram que a gente foi projetado. E através disso, eu percebi que havia sim um projetor, alguém que tenha criado a vida e um Deus verdadeiro que tenha demonstrado isso. A TDI é a teoria que estuda a ação de uma mente inteligente como responsável pelo planejamento e criação do universo e de todos os aspectos da vida. Hoje, inclui pesquisas e trabalhos técnicos em áreas como bioquímica, genética, astronomia e cosmologia. O evento foi sensacional. Nós tivemos aqui mais de 20 cientistas das mais diferentes áreas, mostrando claramente que a ciência corrobora as verdades bíblicas. Olha só, que fomos feitos prontos por um ser de extrema inteligência, e foram evidências nas mais diferentes áreas, na química, na física, na cosmologia, nas rochas, na hemoglobina, na antevidência, na complexidade irredutível. Realmente evidências claras de que fomos feitos prontos por um ser de extrema inteligência. E é importantíssimo isso, porque a ciência corroborando a fé, e é a boa ciência revitalizando a ciência. É a ressurreição do design inteligente, como foi dito aqui. Evidências claras pelas marcas do Criador, pelas suas assinaturas, de que fomos feitos prontos. Não foi lenta, gradual e sucessivamente que a vida surgiu nesse planeta. Foram 3 dias de evento. A programação foi dividida entre palestras, painéis e mesas redondas. Um espaço fundamental para discutir as implicações da ciência na sociedade. A editora Ezion também marcou presença na TDI Brasil, oferecendo uma grande variedade de livros, principalmente sobre aspectos científicos à luz da palavra. Os livros que nós trouxemos estão tendo uma aceitação bastante legal. Uma livraria, ela também proporciona um local de comunhão. Então a gente percebe que discussões sobre o que está sendo conversado na palestra acontecem aqui. As pessoas trocam dicas de livro. Então, para além das vendas, o resultado que a gente tem de comunhão, como eu disse, é bastante satisfatório. Está sendo bem legal mesmo. Para os participantes, o congresso foi fundamental para expandir conhecimento. Realmente é essencial, né, os pilares. Hoje nós tivemos uma palestra muito boa relacionada sobre isso, e o último que comentou, ele até fez uma brincadeira ali com o Quarteto Fantástico, foi fundamental para a gente entender de que hoje o design, ele é realmente um novo ressurgimento da ciência para nós cristãos, para mim como cristão, né, e para nós que acreditamos em um ser superior e nessa ideia de um ser inteligente. Para comemorar o sucesso do encontro, um jantar de gala reuniu palestrantes e congressistas na última noite. E entre as muitas lições que ficam no evento, está o reflexo da teoria do design inteligente na sociedade. A sociedade se baseia pela percepção que ela tem de como fomos formados. Se somos um acidente cósmico, nosso destino final é a aniquilação no universo exaurido e congelado, o comportamento da sociedade refletirá essa percepção.
e não teremos mais compromissos com nada. O importante será ser feliz. Mas se formos feitos por uma mente inteligente, com propósitos, talvez tenhamos que prestar contas a essa mente inteligente. Talvez tenhamos sido feitos à sua imagem e semelhança. E mudamos completamente a nossa percepção de como a sociedade deve ser estruturada, como ela deve funcionar. Então, implicações também tremendas, não só para a ciência, para a teologia, mas para a sociedade moderna, seus princípios e seus valores. Muito bacana esse evento, né? Você vai continuar acompanhando mais notícias do design inteligente. Para a semana que vem, a gente tem uma série de entrevistas especiais, né, feitas durante esse congresso, e todas as palestras, todos os painéis desse congresso, você vai acompanhar com a gente também no programa Fé e Ciência, do professor Marcos Eberlin. A gente vai ter uma série especial de programas voltadas para design inteligente. Todas as palestras você vai acompanhar com a gente aqui na íntegra, na nossa IPP-TV. E agora, a gente tem mais um recado especial para você aqui no Notícias do Bem. Eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável. E é por isso que as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou onde desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito facilmente numa loja pertinho da sua casa ou aqui, ó, no site www.qualivinil.com.br. Você já sabe, inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. E depois do intervalo, o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, foi criado pelo governo federal para formar uma reserva de dinheiro para o trabalhador. Ele pode ser resgatado em caso de demissão sem justa causa, aposentadoria e outras condições. Mas o que fazer com esse dinheiro após o saque? Quem vai participar do Notícias do Bem depois do intervalo para explicar tudo para a gente é o economista André Galhardo. Fique com a gente, nós vamos para o intervalo, mas é muito rápido. Daqui a pouquinho a gente já vai estar de volta com muito mais informações para você. Até já. Olá, tudo bem? Eu sou o Renato Botuém, sou presidente da UPH, que é o Ministério de Homens da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e eu quero parabenizar a igreja e todos os irmãos pelos 116 anos de comemoração da nossa igreja. Toda sexta-feira, às 8 da noite, tem lições de teologia aplicadas ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. Os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes debatem temas essenciais na vida cristã de maneira prática. Vivendo o que Cremos, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. O canal da IPP-TV no YouTube alcançou 1 milhão de seguidores. E a gente agradece a todos os que nos ajudaram a realizar essa meta. Mas a missão continua e agora queremos chegar a 1,5 milhão de inscritos até dezembro deste ano. Para que o trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros alcance ainda mais pessoas na internet, nós contamos com você. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e o mais importante, compartilhe o nosso link com a família e com os amigos. Para fazer parte, é só clicar no botão vermelho que aparece embaixo do seu vídeo. Participe desse grande projeto missionário e ajude a propagar cada vez mais a palavra de Deus. IPP-TV, a sua TV missionária. Sou Gessé, sou presidente da Junta Diaconal de Pinheiros. Queria parabenizar essa igreja que tem atuado de forma séria, em transmissão da palavra, em poder sustentar aqueles que aqui convivem, né, e os seus membros. E que Deus continue abençoando ela e que esses 116 anos sirva de exemplo para outras pessoas também estarem prontas a falar do Evangelho e do amor de Deus. Estamos de volta, último bloco do nosso Notícias do Bem. Que bom que você continua com a gente aqui nesta quarta-feira, né? Quarta-feira
friozinho aqui em São Paulo, mas a gente segue firme aqui, trazendo sempre as melhores notícias para você. O nosso encontro, você já sabe, sempre a partir das 11h30 da manhã, ao vivo, com horário alternativo às 18h30. E o FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, foi criado pelo governo federal para formar uma reserva de dinheiro para o trabalhador. O depósito é feito todo mês pela empresa e equivale a 8% do salário, não tem desconto no contra-cheque do trabalhador. Ele pode ser resgatado em vários casos, entre eles a demissão sem justa causa ou aposentadoria, por exemplo. Mas aí quando a gente pega o dinheiro do FGTS, o que fazer com o dinheiro após o saque? Quem está com a gente no Notícias do Bem para explicar tudo para a gente a respeito desse assunto e dar boas dicas, né, com certeza, é o economista André Galhardo. André, seja muito bem-vindo ao Notícias do Bem. Obrigado pela sua disponibilidade em nos atender nessa quarta-feira. Muito obrigado, Roberto. Boa tarde para você e para todos que nos assistem. Falar um pouco a respeito da origem, né, do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Na verdade, ele tem que servir como se fosse uma poupança para o trabalhador. A gente pode entender assim, como algo que a gente... Aliás, existem até limitações para a gente ter acesso a esse dinheiro, né, quando a gente tem o FGTS. Perfeitamente, Roberto. O FGTS foi criado em 1964, quando o governo acabou com a estabilidade do emprego privado, né? Existia a mesma estabilidade que existe hoje para funcionários públicos, existia para funcionários privados. Ao acabar com essa estabilidade, o governo tinha que criar um mecanismo para dar segurança para essas pessoas, né? Como elas poderiam ser mandadas embora a qualquer momento, é importante que elas tivessem recursos para poder viver algum tempo até que encontrasse um novo trabalho. Pois bem, você falou perfeitamente, Roberto, é uma poupança compulsória, e ainda bem que ela existe, porque a população brasileira, de modo geral, né, passa por muitas dificuldades, mas de hoje, mas passa por muita dificuldade financeira, e essa poupança compulsória, ela ajuda em momentos de instabilidade dentro do mercado de trabalho, ela ajuda o trabalhador a ter um recurso até que ele encontre um novo emprego, caso ele tenha sido desligado. Existem situações muito particulares, como uso para abatimento de financiamento imobiliário, demissão sem justa causa, acometimento de doenças graves. Então, são questões muito específicas para que o trabalhador tenha acesso a esses recursos. E recentemente o governo até liberou os recursos do FGTS para que as pessoas pudessem comprar ações da Eletrobras, empresa estatal em processo de privatização. E nós tivemos algumas mudanças também importantes no saque do FGTS, porque antigamente era só nessas condições, né? Aposentadoria, demissão sem justa causa e tal. Agora foi criado o saque aniversário e, enfim, nos últimos anos, por conta da pandemia, tivemos também o saque emergencial, né, André? Perfeitamente. Além do saque aniversário, que é mais contemporâneo, né? Desde 2017 o governo vem fazendo liberações pontuais para que os trabalhadores tenham acesso a esses recursos e na tentativa de dar uma nova dinâmica para a economia, né? Porque você libera recursos do FGTS e aí as pessoas gastam, e isso faz a roda da economia girar, né? Pelo menos deveria ser, né? Em teoria é assim que deveria funcionar. Mas, infelizmente, isso não tem trazido mudanças de médio e longo prazo, né? Elas produzem mudanças pontuais, são importantes, né, dado o empobrecimento da população brasileira, mas são importantes. E o governo tem feito uso desse mecanismo. Além do saque aniversário, como você lembrou bem, Roberto, tem também a questão, o governo liberou, a partir do mês de abril deste ano, né, saque de até R$1.000 para qualquer trabalhador que esteja até com a conta ativa do FGTS, né, não só contas inativas, e isso liberou cerca de 30 bilhões de reais para a economia brasileira. E a gente sentiu os impactos dessa liberação do FGTS no movimento do comércio e no setor de serviços, que é o principal setor da economia brasileira. Então, essa é uma boa notícia, né? A gente tem acesso a essa poupança compulsória, né, ao saque do FGTS. Isso traz algum movimento de melhora da economia. O grande problema nisso tudo é que você esvazia um pouco dessa reserva compulsória, e, em segundo lugar, porque você cria uma ativação da economia brasileira meramente transitória, né? De novo, eu acho que é uma medida acertada, eu acho que é importante, principalmente em função do volume de pessoas desempregadas e todo o resto,
só estou pontuando aqui que existem limitações para esse tipo de atuação, né? O governo libera crédito, isso traz uma melhora momentânea da economia, mas como os desafios são estruturais, são muito grandes, isso não promove mudanças significativas ou de longo prazo na nossa economia. Bom, quando acontece, por exemplo, vamos para o caso da demissão, né, que é o caso mais comum, vamos dizer assim, né, a demissão sem justa causa. Demissão sem justa causa, você saca o seu FGTS e aí, dependendo do tempo que você tem de trabalho, pode ser uma quantia bastante interessante, né, pode ser uma quantia grande em alguns casos. O que fazer com o dinheiro? A gente guarda, a gente faz uma reserva, de quanto tem que ser essa reserva, a gente pode gastar, enfim, quais são as dicas que você dá para quem vai ter o saque do FGTS, o saque total da sua conta do FGTS? Olha, eu vou ser bem objetivo. Se você está endividado, se você tem conta para pagar em atraso ou por vencer, o ideal é que você faça a quitação ou amortização desses empréstimos, desses financiamentos. Essa é a primeira coisa. Porque o ganho que você vai ter em não se endividar, em não ter uma conta atrasada num cartão de crédito, por exemplo, é muito superior a qualquer tipo de rendimento que existe no mercado. Então você pode procurar, por exemplo, existem hoje contas de bancos digitais que remuneram o dinheiro depositado lá nessa conta 100%, 110% do CDI. O CDI está associado à Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia. Como a Selic está muito alta, 13,25% ao ano, o rendimento que essas contas digitais estão oferecendo são importantes, são interessantes. Então existem alternativas. Você pode, de novo, buscar abrir uma conta em bancos digitais que oferecem o rendimento desses recursos, mesmo o dinheiro estando aplicado numa conta corrente, numa conta simples, ele rende diária ou mensalmente, por exemplo. Você pode fazer o aporte dos recursos do FGTS no Tesouro Direto, por exemplo, basta entrar no site do governo, Tesouro Direto, e lá existem diversas explicações sobre cada um dos ativos financeiros que você pode comprar, que você pode adquirir e ter resultado a partir disso. De novo, o Tesouro Direto também está em grande medida associado à Selic, como a Selic está alta, o rendimento que o Tesouro Direto lhe oferece é bom, só que eu reitero, além dessas alternativas que nós temos, se você estiver endividado, principalmente se essa dívida estiver ligada a cartão de crédito, o uso do cheque especial, se você quitar essas obrigações, se você tirar isso da sua frente, o que você vai deixar de gastar com juros, porque os juros são elevados demais, são abusivos, o que você vai deixar de gastar com juros, você não vai ter isso de ganho em nenhuma outra aplicação, nem no Brasil, nem no mundo, em nenhum lugar. Então, se você está endividado, o ideal é que você faça a quitação dessas obrigações. Tá, e é sempre bom lembrar, né, que essa é uma verba que serve também para aquele período de recolocação, né? Quer dizer, precisa deixar uma reserva ali de quantos meses relacionada ao seu salário, por exemplo, se você tiver, enfim, na sua demissão, verba suficiente para isso. Normalmente os especialistas falam em 6 meses, seria essa a conta da reserva? Perfeitamente. Normalmente fala-se em 6 meses, só que para saber exatamente de quanto a gente precisa, a gente tem que olhar para o mercado de trabalho. Qual o tempo que o trabalhador demitido está tendo que esperar para encontrar uma nova oportunidade dentro do mercado de trabalho? Então, como do final de 2021 até agora, né, até o final do primeiro semestre de 2022, a gente tem tido uma melhora até relativamente boa do mercado de trabalho, mas de modo geral o nosso mercado de trabalho vem muito ruim já há algum tempo, há alguns anos. Então a taxa de desocupação ainda é alta e encontrar um emprego, muitas vezes o emprego que você gostaria de encontrar, não está tão fácil assim, apesar dessa melhora relativa que eu acabei de citar. Então, se uma reserva de emergência antes, dentro de uma situação em que a economia vai muito bem, uma reserva de emergência requerida de 6 meses, nesse momento cabe avaliar se você consegue guardar mais do que isso. Aliás, Roberto, eu indiquei
o depósito em conta corrente remunerada, justamente por isso, porque o trabalhador brasileiro, a pessoa que perdeu o emprego no caso, né, a pessoa desempregada que teve acesso aos recursos integrais da FGTS, tem liberdade para usar esses recursos. Então, está vencendo uma conta de energia, um parcelamento de um veículo, de uma casa, compras habituais, né, com alimentação, combustível, você pode usar esses recursos no dia e horário que você quiser, se esse dinheiro estiver numa conta corrente. Se você tiver segurança que você vai encontrar uma recolocação mais rápida no mercado de trabalho, você pode fazer uma reserva de 6 meses, com a parcimônia, com o uso desses recursos de forma muito inteligente, para que esse recurso não acabe, né, antes de você encontrar uma recolocação. Mas, em síntese, como o mercado de trabalho inspira bastante cuidado neste momento, se você conseguir guardar 6 meses ou mais do seu salário, dessa reserva que veio do FGTS, melhor. A sua participação com a gente aqui também, e a gente está falando de FGTS, tem uma outra questão importante, a gente passou por cima, assim, né, en passant, falamos da questão de usar o FGTS para pagamento de imóveis. É um bom negócio a gente usar o FGTS para pagar os imóveis? Por exemplo, eu tenho um bom dinheiro no FGTS, eu uso ele todo, por exemplo, para um pagamento imobiliário, um pagamento de uma casa ou de um apartamento, mas aí se acontecer alguma coisa eu fico sem o dinheiro, fico sem a minha reserva compulsória ali. Como é que a gente faz essa avaliação? Perfeitamente. O crédito, você pode usar o crédito do FGTS a cada 2 anos. Então, se você usá-lo agora, você só vai poder fazer nova amortização daqui a 2 anos. Então, esse é o primeiro ponto, justamente para você não acabar com toda a sua reserva todos os meses. Então, esse é o primeiro ponto importante. Se você vai fazer uma amortização de um contrato imobiliário, por exemplo, cabe você fazer 2 avaliações. Primeiro, você vai ficar quanto tempo você pretende, imagina que vai ficar quanto tempo no emprego em que você se encontra. Essa é a primeira coisa. É claro que muitas vezes você pode ser surpreendido por uma demissão, mas de modo geral você avalia o ambiente da sua empresa e verifica, né, se você tem longa vida ali naquele trabalho ou não. Essa é a primeira coisa a ser observada. A segunda coisa é qual o volume da multa rescisória, né, porque quando você é desligado da empresa, a empresa, além de te dar acesso à poupança do FGTS, ela tem que te pagar uma multa rescisória que, se for anterior a 2017, salvo engano, é de 40% sobre o saldo total que foi depositado e não sobre o saldo que estará lá na sua conta no dia da sua demissão. E depois de 2017, salvo engano aqui, mas talvez só algum equívoco no ano aqui, mas depois de 2017 a multa rescisória é de 20%. Então, se a multa rescisória for suficientemente grande para lhe dar esse conforto de 6 meses, de alguns meses de salário até que você encontre uma recolocação, você pode usar os recursos para amortizar o empréstimo imobiliário. Então, você vai ficar bastante tempo no seu trabalho. A multa rescisória, caso você saia, lhe dará segurança para que você procure um novo emprego, para que você quite as suas obrigações enquanto procura um novo emprego. Se ela te dá segurança, sim, você pode usar esse recurso para abater esse crédito imobiliário. Por quê? Porque apesar das taxas de juros do crédito imobiliário serem muito, muito menores do que as taxas de juros usadas no cheque especial ou no cartão de crédito, por exemplo, elas também são elevadas. Eu estou falando de 8, 9, 10, 11% ao ano. Não é pouca coisa, porque a gente fala de um financiamento de 30 anos. Isso acaba fazendo com que você pague 2 casas, por exemplo. E quando você, dependendo da modalidade do crédito que você fez, quando você amortiza parcelas lá do final do seu financiamento, você abate um volume gigante do saldo devido. Então, é um grande negócio usar o FGTS para amortização de crédito imobiliário. Haja vista que o FGTS rende míseros 3% ao ano mais a taxa de referência. Quase nada, perde feio para a inflação que está acima de 11% neste momento. Com certeza. André, queria agradecer a sua participação, mas queria que você deixasse seus contatos, né? Quem quiser conversar mais com você, conhecer mais a respeito do seu trabalho também pelas redes sociais, enfim, fique à vontade aí para deixar seus contatos para a gente. Muito obrigado, Roberto. É o que o pessoal colocou no GC aí, tem no Instagram, a gente tem o Instagram da empresa da qual eu sou economista-chefe, que é a Análise Econômica, lá, @Análise Econômica, tudo junto, e o meu perfil pessoal é @agalhardof, André Galhardo Fernandes.
Agradeço muito o convite, estou à disposição para qualquer outra demanda, Roberto. Obrigado. Muito bom, André. Obrigado pela sua participação. Ótima conversa, volte sempre. Obrigado. Obrigado. Tá aí o economista André Galhardo conversando com a gente a respeito de como usar bem, né, o dinheiro do seu FGTS. E o Notícias do Bem desta quarta está chegando ao fim. Nosso encontro, você já sabe, sempre a partir das 11h30 da manhã, um horário alternativo às 18h30. Eu espero você aqui na nossa IPP TV. E você pode ver e rever todo o conteúdo do Notícias do Bem e de todos os programas da nossa IPP TV, quando, onde e como quiser, no canal IPP Play, aqui mesmo no YouTube. youtube.com/IPPplay. Acesse o canal, curta os vídeos, acione o sininho para receber as notificações, faça a sua inscrição e não deixe de se inscrever aqui com a gente também nesse nosso canal, no IP Pinheiros, tá bom? Amanhã eu conto com a sua participação, conto com a sua audiência, conto com o seu compartilhamento mais uma vez. Tem Notícias do Bem ao vivo aqui sim, se Deus quiser, eu espero você. Até lá, tchau, tchau.